Mateus capítulo 11, eu vou estar lendo a partir do primeiro versículo, um texto que eu já ministrei sobre ele algumas vezes, e hoje eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. É um texto que com certeza você já ouviu outras mensagens, e eu gostaria que você recebesse essa mensagem como uma mensagem de hoje, para esse momento, para a sua vida, para a edificação da sua vida no nome de Jesus. Amém? Se você puder ficar em pé, fique em pé para a gente ler junto, e depois você vai ficar um tempinho sentado. Considerando que eu estou um mês sem falar, eu acredito que você vai ficar um tempão sentado. Mas fica tranquilo, tá bom? Eu vou ler pela versão aqui da minha Bíblia. Se alguém está sem Bíblia, pode acompanhar na tela. Talvez esteja um pouco diferente. O texto diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere a falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondeu e disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado ou feliz é aquele que não se escandaliza de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João Batista: O que vocês saíram a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que vocês saíram a ver? Um homem ricamente vestido? Ora, os que trajam ricamente estão nos palácios reais. Mas então, o que vocês saíram a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade eu vos digo que entre os que foram nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, este é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que assentaram nas praças e clamaram aos seus companheiros e disseram: Tocamo-vos flauta, e vocês não dançaram. Cantamo-vos lamentações, mas vocês não choraram. Porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um homem comelão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que a tua graça venha se manifestar nessa noite no nosso meio, e nós te pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos ser iluminados assim pela luz da tua palavra, e para que nós saiamos daqui hoje revigorados, para que nós saiamos daqui hoje, ó Deus, mais próximos do Senhor e do seu amor e da tua palavra. Nós te pedimos que esta palavra venha ao encontro das necessidades de nossos corações, e que nós saiamos daqui edificados através dela. Nós te pedimos, ó Deus, que toda a mente que possa estar obstruída, todo tipo de fortaleza maligna, que seja agora banida, derrubada pelo poder do nome de Jesus, e que a sua palavra encontre espaço em cada coração. Ministra, Senhor, frutifica em cada vida, gerando fé. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pela minha mente e pelo meu coração, para que o Senhor esteja me dirigindo, para que cada palavra seja orientada pelo Senhor, para que os teus filhos possam compreender aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar.
O Senhor Jesus havia começado seu ministério e já tinha realizado alguns milagres, vários sinais, e vinha pregando já com uma certa frequência o evangelho do reino, confrontando determinados pensamentos, determinados posicionamentos de religiosos da época, que esperavam o Messias, mas dentro de um outro modelo, dentro de um outro perfil. Eu não sei se você sabe, mas os religiosos da época de Jesus esperavam o Messias, só que eles esperavam o Messias de uma forma diferente que o Messias, da forma que o Messias veio. Eles esperavam uma espécie de rei, de guerreiro, uma espécie de libertador político, que viesse de alguma forma a libertá-los do poder romano. E como Jesus veio como servo, como alguém que se entregou para a remissão do pecado ou dos pecados da humanidade, eles não reconheceram. Isso em si só já constitui, ou já se estabelece uma mensagem poderosa para as nossas vidas, porque algumas vezes nós não recebemos o Messias, nós não somos edificados, não somos abençoados, e outros tantos de vezes as pessoas não são salvas, simplesmente porque esperam a ministração de Deus dentro de um formato, de um padrão que se está habituado, acostumado, e acaba se perdendo a ministração do Evangelho, acaba se perdendo o momento da salvação, porque se colocou dentro de sua mente, se desenhou em seu coração, em seus pensamentos e sentimentos, determinado perfil, que não é o perfil bíblico, não é o perfil que Deus deseja se manifestar. De qualquer forma, então, Jesus se manifesta e muitos não acreditam nele, outros tantos acreditam. E acontece que dentro desse contexto, o homem que havia se manifestado aproximadamente 6 meses antes da manifestação do próprio Messias, ele, João Batista, primo de Jesus, ele está preso agora, ele estava preso nesse momento, porque ele havia protestado, criticado o próprio rei, porque o rei estava vivendo dentro de uma vida de pecado, dentro de uma vida de promiscuidade ilícita dentro dos princípios divinos. E como o rei dera essa abertura, João foi e ministrou a palavra para ele, e ele acabou atrás das grades, e ele estava, por assim dizer, esperando, aguardando a sua sentença. E dentro desse momento de conflito, dentro desse momento de dificuldade, momentos de dificuldades e conflitos que muitas vezes você e eu também passamos, João Batista, ele entrou em crise. Ele provavelmente orava por sua própria pele, ele havia orado por muitos ali no Rio Jordão, na Judéia, enquanto os batizava, ele ministrava o arrependimento, ele era um homem, por assim dizer, do bem, um homem, por assim dizer, que queria que as pessoas conhecessem e reconhecessem o Cristo como Senhor de suas vidas, e ele então falava do amor de Deus, mas ele falava também explicitamente do juízo que estaria por vir. E amados, entenda isso. Algumas vezes nós não compreendemos muito isso, nós pensamos que alguns pastores são duros demais, mas o amor consiste em ensinar também acerca do juízo, porque se eu sou um tipo de pastor, ou quem quer que seja, é um tipo de pastor que ministra apenas sobre um amor incondicional, que exclui o juízo e a justiça de Deus, esse pastor ou esse líder não está sendo correto, ele não está sendo bom, não está sendo justo, porque aquele que prega com amor, ele tem que ensinar acerca do fato de que um dia Jesus vai voltar e vai ajustar com cada um de nós, segundo os nossos posicionamentos. E João, ele ministrava isso. E João, ele falava acerca disso. E João parou atrás das grades por causa disso. E ele então estava num conflito, estava num drama pessoal, porque afinal de contas ele ministrava com amor, com dureza, é verdade, mas com amor, e ele foi terminar dessa forma. E ele, em suas orações, em seus momentos de crise, refletindo acerca de sua vida, do tempo em que ele apresentou Jesus, do tempo em que ele estava no Jordão e batizou o Senhor, do tempo em que ele viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre ele, no tempo em que ele ouviu audivelmente a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. João agora estava em crise, ele tinha presenciado tudo isso, ele tinha visto tudo isso, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele ouvira de sua mãe Isabel: João,
Antes mesmo de você nascer, eu estava grávida de 6 meses. Maria, minha prima, veio me visitar. E só o fato dela se encontrar comigo e me saudar, você saltou de alegria ainda na minha barriga, João. João, você é diferenciado, João. Ele viu o Espírito vindo. Ele sabia que Jesus era o Messias. Mas no momento de crise, a sua fé foi abalada. O maior dos mortais, Jesus testemunhou sobre isso, entre os nascidos de mulher, entre os nascidos de mulher não houve alguém maior do que ele é o maior de todos. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus, na colocação que fez, ele excluiu apenas a ele mesmo, porque ele não nasceu de mulher, ele nasceu de uma virgem. Então ele disse, entre os nascidos de mulher, ou seja, exceto eu, não há alguém que tenha pisado na terra maior do que ele. Esse homem que era o maior de todos, maior do que todos os profetas, e foi considerado e chamado pelo próprio Jesus de mais que um profeta, esse homem entrou em crise. E chamou 2 dos seus discípulos e enviou a Jesus. E a mensagem era um questionamento. Vocês vão lá e vão perguntar para Jesus, você é mesmo o Cristo? Porque também não era isso que eu esperava. Talvez João estivesse vivendo em crise porque ele acreditava que iria pregar, ministrar, e Jesus também viesse de uma forma diferente do que ele imaginava. Eu não sei qual era o perfil do Messias que estava desenhado, delineado na mente de João, eu não sei. Mas o fato é que ele questionou. Pergunta a ele se ele é o Messias. E ele fez essa pergunta justamente, diz o verso primeiro, o verso segundo, que ele ouviu no cárcere falar sobre os feitos de Jesus. Ele está preso por causa de Jesus, por causa do Evangelho, e do cárcere começam a chegar as informações. Jesus continua fazendo milagres, ele continua ministrando, ressuscitando mortos, cegos estão vendo, mudos estão falando, e Jesus continua ministrando, e o ministério dele está bombando. E ele pensava, e eu preso? Por que ele não faz o milagre e não me tira daqui? Talvez você pense alguma coisa assim. Se houve tantos sinais e tantos milagres, e algumas coisas na sua vida parece que não andam. E lá vão os discípulos e perguntam para Jesus. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, estava com um grande grupo, uma grande multidão, e ele chama os 2 discípulos de João e diz assim, olha, ele faz alguns milagres, cura algumas pessoas e diz, fala para João, tudo que vocês têm ouvido e tudo que vocês têm visto. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. E eles foram embora. E então, a partir daí, acontece algo assim excepcional, amados. Jesus começa a elaborar um sermão, tendo como base a vida de João. Jesus usa a vida de João como matéria-prima, como ilustração para um sermão seu, e de uma forma positiva, extremamente positiva, embora ele estivesse vivendo um momento de crise, embora ele estivesse vivendo um momento atípico em sua vida, porque era um momento em que ele estava questionando determinadas coisas, não apenas nas quais ele cria. Observe, ele estava questionando determinadas coisas que ele tinha visto. Eu não vi o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba, ele viu. Eu não ouvi voz nenhuma do céu dizendo, ele é o meu filho amado, mas ele ouviu. Eu não vi Jesus fazendo pessoalmente nenhum milagre, mas ele viu. Eu não ouvi Jesus ministrando a palavra, mas ele ouviu. Mas ainda assim ele pega a vida de João e ilustra de uma forma extremamente positiva, dizendo que ele era o maior dos profetas. Ele chega a dizer, se vocês querem dar crédito nisso, ele é o Elias que estava para vir. Algumas pessoas tentam se apegar nesse texto, nessa frase, para defender a doutrina da reencarnação, e obviamente isso não dá base para coisa nenhuma. O Antigo Testamento dizia que viria, se manifestaria o precursor do Messias, que viria no espírito e no mover de Elias.
E nesse sentido, Elias se manifestaria, ele teria um perfil profético do profeta. Ele não seria o profeta, mas teria o perfil profético, e nesse sentido, ele era o Elias que deveria vir. E Jesus então compara ele com um dos maiores profetas de todos os tempos, dizendo, é o mesmo ministério, observem a mesma forma de se vestir, de comer, de agir, de ministrar. E ele traz então ilustrações tremendas, contrastando a vida de João com a vida daquela geração que estava ali, com a vida daquelas pessoas que estavam o ouvindo. O que é que nós poderíamos extrair como aplicação para as nossas vidas nos nossos dias? Eu separei algumas aplicações e algumas considerações que eu gostaria de trazer junto com vocês nessa noite, para a nossa reflexão sobre esse texto, ou tendo como base esse texto. Em primeiro lugar, queridos, nós percebemos nesse texto, ou nesse episódio, o testemunho de um discípulo, ele deve começar entre os seus próximos. Antes de entrar na questão de João Batista, há uma introdução ao texto que diz que aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e a pregar nas cidades deles. Antes de entrarmos na questão de João propriamente dita, há nessa introdução do texto um ensinamento interessante para as nossas vidas. O testemunho de um discípulo começa entre os seus próximos. Acabando de dar instruções aos seus discípulos, Jesus os levou para as suas cidades para pregar e para ensinar. Essa experiência dos discípulos pode ter sido algo tremendo, mas de certa forma pode ter sido também uma experiência constrangedora, porque eles foram ministrar e ensinar entre os seus, entre pessoas que os viram crescer, entre pessoas que os conheciam pelo nome, entre pessoas que eram familiares e tinham intimidades, pessoas que havia visto cada um deles fazendo bobagens durante a sua juventude. Quem aqui nunca fez bobagem enquanto jovem? Quem aqui nunca cometeu um deslize na vida? E eles então foram pregar e ensinar entre os seus parentes, entre os seus familiares, testemunhar junto das pessoas que os conheciam bem, conheciam na intimidade. Porque agora a primeira impressão positiva que eles deveriam deixar, deveria ser entre as pessoas mais próximas. Porque se eles passassem nesse teste, eles certamente teriam um ministério extremamente produtivo. Eu gostaria que você estivesse refletindo acerca disso. Seus conterrâneos precisavam ver o que havia acontecido, a transformação em suas vidas. E Jesus os levou a testemunharem no lugar mais difícil, entre as pessoas próximas, familiares, vizinhos, pessoas que, como eu disse, tinha visto cada um deles crescer. E tendo, queridos, o testemunho desses, que os conheciam de perto, eles estariam aptos para pregar a qualquer outra pessoa. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, é que quando você tem autoridade para pregar o Evangelho aos que convivem contigo, você ganha autoridade para pregar para o mundo inteiro. Preste atenção, quando você tem autoridade para pregar o Evangelho entre as pessoas que convivem contigo, você ganha autoridade para pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Existem pessoas do nosso convívio, talvez, quem sabe você seja uma dessas, pessoas que estão sendo desafiadas no seu dia a dia a irem, a pregarem o Evangelho, a testemunharem acerca de Cristo. Pessoas que gostariam muito de usar um púlpito, ou de abrir uma célula, ou de evangelizar no seu trabalho, evangelizar, enfim, em alguma área, em algum meio social no qual eles tenham alguma abertura. Mas, queridos, antes de nós termos autoridade de ministrar em qualquer lugar, nós precisamos ter o reconhecimento daqueles que são próximos. E o lugar mais difícil de ser crente não é aqui. Aqui é fácil. O lugar mais difícil de ser crente é na sua casa. O lugar mais difícil de ser crente
é entre os seus vizinhos. E eu gostaria que você respondesse para você mesmo uma pergunta, ou algumas pequenas perguntas. Como os seus vizinhos veem você? Que tipo de vizinho você é? Você tem autoridade para ministrar o evangelho para eles? Eu queria te perguntar, qual é a autoridade que você tem para ministrar aos da sua casa? Você vive num lar misto, onde seus pais não são crentes, onde os seus filhos não são crentes, onde, enfim, há um parente seu dentro da sua casa, lá do terreno que você vive, que não confessa Jesus. E que tipo de ação, que tipo de benefício você está trazendo para essas pessoas? Eu não estou falando sobre aquelas pessoas que não querem Deus, que resistem, que escarnecem e que zombam de você, e que na verdade, por mais que você faça, sempre vai resistir, porque isso sempre vai acontecer. Mas eu estou dizendo que independente dessas circunstâncias ou dessas possibilidades, eu queria que você respondesse qual tem sido o seu testemunho. Se a conversão dos seus parentes, se a conversão dos seus vizinhos dependessem única e exclusivamente do teu testemunho, eles seriam salvos? Ou não? Jesus está dizendo que o nosso ministério deve começar entre os nossos. Que o nosso testemunho precisa sobreviver no momento de distração, no momento em que estamos desarmados. Porque não é verdade, amados, que quando nós estamos no templo, quando estamos na igreja, a gente vigia um pouquinho mais? A gente vigia na postura, a gente vigia no palavreado, a gente vigia no comportamento, às vezes vigiamos até na forma de sentar, na forma de agir, porque afinal de contas estamos entre os crentes, e entre os crentes nós temos que dar testemunho. Mas como é no seu dia a dia? Você, filho, que quer ganhar os seus pais, você continua sendo um respondão mal criado e quer ganhar o mundo? Você, pai, que quer ganhar o seu filho, perturbando ele todo dia com a pregação do evangelho, porque tem crente que é mala, você sabe, tem crente que é chato, o cara não tem outro assunto, é só Jesus e igreja, e qualquer coisa que se fale está lá, massacrando as pessoas, mas testemunho não tem nenhum. Nós vamos conseguir alcançar aqueles que estão ao nosso redor? Agora, voltando para a vida de João Batista, considerando o que nós havíamos falado inicialmente, olhando, focando a vida de João Batista, eu gostaria de trazer duas outras aplicações sobre a vida desse homem e sobre o episódio propriamente dito. Essa primeira ilustração ou aplicação sobre a vida de João é que o verdadeiro discípulo, ao invés de esconder, ele deve assumir a sua humanidade. Talvez isso seja um pouco chocante para alguns cristãos que querem assumir a santidade, para alguns cristãos que querem mostrar a vida diferenciada, e nós temos que mostrar mesmo, mas nós vemos nesse texto um profeta que está preso, um profeta que está excluído do convívio da sociedade, que por causa do amor de Deus estava ali, naquela situação, debaixo daquelas circunstâncias, e esse profeta se expôs. Ele expôs a sua humanidade. Ele era profeta, mas era gente, e assumiu, está vivendo uma crise de fé. E eu queria que você olhasse para João Batista, amado, como um ser humano, e não como um super profeta. Nós estamos falando de alguém que era mais do que profeta, de acordo com a fala do próprio Jesus, mas embora ele fosse mais do que um profeta, ele era um ser humano, ele não tinha nada de excepcional ou além daquilo que está ao meu alcance e ao seu alcance, excetuando o fato de ter conhecido Jesus pessoalmente. Ele não tinha nada, nenhum tipo de privilégio que possa exceder aquilo que eu tenho e que você tem. E então, nesse sentido, considerando essa questão, João vivia um momento mais difícil de sua breve vida. Ou se eu disse breve vida, em alguns filmes
do tempo de Cristo, João Batista, via de regra, aparece como um senhorzinho, barbudo, caidinho, mas de acordo com os relatos bíblicos, ele era só 6 meses mais velho do que Jesus. Isso significa que ele estava no cárcere com aproximadamente 31, 32 anos, porque ele morreu muito antes do martírio de Cristo. Era um rapaz de 30 e poucos anos, um jovem, que estava doando a sua vida, que estava se oferecendo em holocausto pelo Senhor, e ele vivia agora a tensão de estar no corredor da morte. Tenta se imaginar no corredor da morte. As pessoas que hoje, dentro do nosso contexto social, não brasileiro, mas vamos pensar num contexto norte-americano, elas estão no corredor da morte, vivem um conflito, uma aflição, mas sabem que tem juízes, tem advogados que estarão defendendo sua causa e que elas terão uma morte pelo menos indolor, vamos colocar assim. Algumas vezes essa morte é até injusta, considerando todo o sofrimento que eles causaram, pelo menos do nosso ponto de vista humano. Mas João Batista estava no corredor da morte, e o seu carrasco, o homem que tinha o poder sobre sua vida, era Herodes o tetrarca, um dos filhos de Herodes o Grande, que estava extrapolando em algumas questões a crueldade do seu pai. Ele sabia que não teria vida boa. Ele sabia que morreria e morreria de uma forma cruel, como aconteceu. Para quem não sabe, ele foi decapitado. Ele estava ali injustamente, ele não havia feito nada. E ele passava então por todas as tensões que um ser humano comum passaria naquelas circunstâncias. Ele estava passando naquele cárcere todas as tensões que eu passaria, que você passaria, todas as crises existenciais, todos os questionamentos que eu e você temos quando temos uma dor de cabeça. Todas as crises e tensões que nós sentimos quando não temos o dinheiro para comprar a roupa bonita que vimos na vitrine. Todas as crises que passamos quando reivindicamos de Deus a prosperidade e porque não conseguimos trocar de carro como havíamos planejado. Todas as crises que temos quando um filho cai de cama, quando nós estamos vivendo determinada crise emocional, financeira, conjugal, seja lá que nível for de crise, todos esses tipos de crise que nós temos, pois é, eu acho que elas não podem ser comparadas com o nível de crise e aflição que João estava vivendo naquelas circunstâncias. Ele estava em crise. Mas debaixo daquela crise, ele nos deixa 2 lições, amados. Dentro disso, do discípulo, ao invés de esconder, assumir sua humanidade, ao enviar aqueles discípulos a Jesus, ele nos dá 2 grandes lições. Debaixo de crise intensa, de conflitos de alma, conflitos agudos, e de dores que talvez você nunca venha passar, e eu espero que não venha, de agonias que eu espero nunca viver, ele deixa a primeira lição, a lição de ir diretamente à fonte, na hora da dúvida. Essa lição, ela passa quase que despercebida. Agora ouça, ele não chama um dos seus discípulos para pedir opinião. Fulano, o que você acha? Na sua opinião, Jesus é mesmo o Messias? Ele não chama um companheiro de cárcere e questiona sobre a identidade de Jesus. O que você acha? Ele é mesmo o Cristo ou devemos esperar outro? Não. Ele vai diretamente a Jesus, e ele não foi pessoalmente, porque não tinha como, e então ele enviou discípulos diretamente a Cristo. E aí eu queria perguntar, será que é assim que a maioria de nós cristãos temos agido? Se ouve falar alguma coisa do seu irmão, e você vai diretamente a ele, querido, deixa eu sentar aqui com você, vamos conversar. Eu ouvi dizer que você tem esse problema e eu quero conversar contigo, porque eu quero orar por você, eu quero interceder. É assim que a gente faz? Não, não é assim. A gente faz assim, cara, você viu o jeito do fulano? Não sei não, mas eu acho que fulano, sei não, hein? E daqui a pouco todo mundo está comentando acerca do fulano, porque falaram, disseram, ouviram falar, mas não tem um santo, um João Batista que vá até ele e diga assim, amado, senta aqui.
eu estou vindo a você, porque eu ouvi isso a seu respeito, e eu quero ouvir isso de você, porque eu quero estar junto com você, eu quero compartilhar a sua aflição, eu quero compartilhar a sua dor, eu quero te dar a chance de defesa, de argumento. João Batista teria morrido sem crer no Messias, ele teria morrido apostatando da fé, se ele não faz o que ele fez. Se ele pergunta a um dos seus discípulos, imagina, o discípulo ia pensar, se o meu discipulador está com dúvida, João, leva a mão não, mas na minha opinião, se esse é o Messias e você está preso, imagina se não fosse. Eu acho que não é não. A gente entrou numa furada aí, você tomou um perdido, meu irmão. Se ele pergunta a um colega de cárcere, imagina o nível dos colegas de cárcere dele, porque aquilo ali não era uma prisão que tinha uma cela dos evangélicos, não, queridão. As facções estavam tudo misturadas ali. Rebelião devia ter os montes, toda semana. E você acha o quê? Qual era a opinião que viria dali? Alguém iria dizer, não, na minha opinião é o Messias sim, cara. Você está passando só prova, viu? Imagina o marginal, o traficante falando lá para João Batista, isso aí é só prova. Imagina o traficante de mirra dizendo para ele, isso é prova, irmão, fica tranquilo, é o Messias, ele é o Messias, cara. Não leu não lá no Antigo Testamento que a gente passaria prova? Ele foi direto, e ele mostrou uma extrema sensatez, a lição de ir diretamente à fonte. Disseram que falaram, que alguém falou mal de você, vai até essa pessoa, senta com ela. Você está desconfiado de algum tipo de infidelidade de um irmão seu, de alguém que caminha com você, de algum tipo de pecado, de algum tipo de circunstância desfavorável, você só ouve falar, vai até ele. Você está evitando alguma pessoa, por quê? Porque ela é desagradável em alguma questão. Ao invés de falar para as pessoas como é desagradável, como é mala, vá até ele, senta com ele e diz, querido, você sabia que você é uma mala? E você vai dar a oportunidade a ele de rever os comportamentos. Você precisa rever isso aí, querido, porque olha só, aí expõe com amor, com cuidado. Eu sei que é complicado, né? É complicado o negócio. Mas João fez assim. A segunda lição que João nos passa ao ir até Jesus através dos seus discípulos, foi a lição de não camuflar as suas fragilidades e as suas dúvidas. E essa lição, ela é muito pertinente para os nossos dias, para o cristianismo que nós estamos vivendo. Ao enviar seus discípulos, João estava se expondo diante do seu líder e dos seus liderados. Você já pensou sobre isso, querido? Ele estava se expondo. Ele não queria manter a sua autoridade diante dos seus discípulos. Ele queria extrair a verdade acerca da sua fé, resgatar as suas convicções. Mas existem pessoas que não conseguem falar de fragilidade com os seus liderados, porque precisam passar a visão de super-homens. Eu conheço poucos pastores que sentam com liderados e dizem, olha, eu falhei, rapaz. Eu acho que eu não deveria agir assim. Rapaz, eu estou com uma luta, ora por mim nesse sentido, porque eu estou sendo tentado nessa questão, naquela outra, porque, de acordo com as teorias de liderança que nós temos ouvido, nós não podemos mostrar para pessoas que estão subordinadas à nossa liderança, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Estava conversando com um rapaz que estava com um problema muito grave na sua casa, e ele vinha sofrendo determinadas injustiças recorrentes com a sua família, a sua mãe. Falei para ele, rapaz, senta com ela, conversa acerca disso, ela vai ter que ver que está falhando nisso. Eu já tentei, e ela falou para mim, eu não faço mesa redonda com os meus filhos. Falei, tão difícil, porque eu faço mesa redonda com os meus filhos. Se eu erro, eu digo, eu errei, me desculpa, e nunca perdi autoridade por causa disso. E João fez isso, ele admitiu a sua falha com os seus discípulos, ou pelo menos a sua limitação, a sua fraqueza na fé.
os seus questionamentos e dúvidas, e enviou os seus discípulos até Jesus, e se expôs mais ainda diante do Mestre. João, ele nos ensina, queridos, que sob pressão, todos nós podemos cometer erros, mas precisamos assumir esses erros. Ele nos ensina que quando estamos fragilizados na fé, precisamos admitir as nossas fragilidades. O maior erro que um crente pode cometer é dizer: eu estou bem, eu estou firme, eu estou forte, quando na verdade não está. Aliás, esse também é um erro recorrente no meio da igreja. Eu já cansei de abordar pessoas que visivelmente não estão bem. Como você está? Você precisa de ajuda? Eu quero estar com você. Estou bem. Estou bem. Estou bem, pastor. E eu vou fazer o quê? Você está bem? Está bem. Eu não tenho direito de ser invasivo, de ser intruso. Nós só podemos ajudar aqueles que querem a ajuda, aqueles que admitem que estão passando por momentos de dificuldades. E João, quando se expôs dessa forma, ele foi ministrado pelo próprio Cristo. João nos ensina que, uma vez enfraquecidos, nós precisamos ir à pessoa certa. E a quem ele foi? A Jesus. Tem gente também que, quando está com problema, vai a todo mundo, só não vai à pessoa certa. Ele compartilha com a colega de trabalho, ele compartilha com o gerente da loja, ele compartilha com o vizinho, compartilha com todo mundo, só não compartilha com quem tem que compartilhar. Nesse sentido, há uma mulher lá no livro dos reis de Israel, que traz uma lição tremenda. Ela havia perdido seu filho, e Geazi, ele foi à frente de Elias para pegar informações, e ele pergunta para aquela mulher: e aí, como você está? E ela disse: eu estou bem, tudo está muito bem. Beleza, o profeta está vindo aí, manda ele vir. E quando o profeta chegou, ela despejou, descarregou: eu te pedi algum filho? Não foi você que profetizou que eu teria um filho e agora ele morreu? Eu quero saber o que você vai fazer agora, eu quero que você ore. Não, Eliseu vai lá orar. Eliseu, coisa nenhuma, você que é o profeta, você que vai lá orar. E ela reivindicou o direito que ela acreditou ter. E Eliseu foi lá, Elias foi lá e ressuscitou o sujeito. Foi Eliseu mesmo, ressuscitou o sujeito, ressuscitou o rapaz. Agora veja que quando o jovem foi o profeta ou o aprendiz de profeta, quem ela conhecia muito bem perguntou: e aí, como está? Está tudo bem. Amados, quando nós começamos a expor a nossa vida com gato e cachorro, lá na frente nós vamos ter problema, viu? E às vezes a gente compartilha a vida da gente com todo mundo e quer privacidade. Quer privacidade. A pessoa posta no Facebook até a hora que está indo no banheiro e o que está indo fazer. Aí depois quer a privacidade. Enfim, mas isso é um problema de cada um, a gente vai chegar ali. Por incrível que pareça, João nos deu uma lição sobre isso também. De qualquer forma, amados, então João, ele deixa essas lições, e ele sabia que Jesus havia trocado o nome de Pedro justamente por esse motivo. No primeiro encontro, quando Jesus encontrou com Pedro, no primeiro dia ele disse: você é João Bar-Jonas? Que significa uma cana abalada pelo vento? Mas não cai bem para um discípulo meu um nome desse. A partir de hoje, Simão, você não será mais Simão Bar-Jonas, mas Simão Pedro. E ao invés de ser uma cana agitada pelo vento, você será Simão, uma pedra firme. E João Batista agora me dá uma de cana abalada pelo vento. Ele sabia que Jesus já havia ministrado sobre isso, mas interessante que a primeira colocação que Jesus fez na saída dos discípulos foi: o que vocês saíram a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? E ele não fez no tom de crítica, porque sabia que ele estava abalado de uma forma legítima. Ele não estava inventando o problema, criando o problema. Ele sabia exatamente o que João estava passando. Queridos, João, ele mostrou que João, Jesus, ele mostrou que João, ele não era um homem inconstante, mas ele vivia um momento de inconstância na vida. É muito diferente. Ele, quando diz: o que saístes a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento,
Ele não estava dizendo que João era uma cana abalada pelo vento, não. Ele estava dizendo que naquele momento ele vivia um drama, porque afinal de contas ele reúne as pessoas e começa a usar a vida de João como ilustração, dizendo para todo o povo: sentem aqui, vamos falar sobre esse homem, mais do que um profeta. O que vocês foram ver no deserto? Foi a pergunta de Jesus. Amados, a Bíblia diz que João, ele batizava na região da Judéia, que era e é até hoje uma região extremamente seca do Jordão. Ele poderia batizar na Galileia, que era mais fresco, mas ele ia para o deserto, para um lugar distante, obrigando as pessoas a fazerem grandes caminhadas para ouvir a sua palavra e serem batizadas. Ninguém iria no deserto para ver qualquer coisa, ninguém iria para o deserto para ouvir qualquer palavra, ninguém sairia de sua casa para ouvir qualquer um. E Jesus então chama o povo para a responsabilidade, questionando: o que vocês saíram a ver no deserto? E eu queria transportar essa ministração, ou essa pergunta para você hoje. O que você saiu para ver? Você saiu de casa hoje para vir aqui, para ver o quê? Para ouvir o quê? Para receber o quê? E olha o que Jesus disse. João, ele não se abalava por qualquer motivo. Ele estava vivendo uma circunstância difícil, e ao defendê-lo, ao invés de detoná-lo pela titubeada que João deu, Jesus mostrou que admira homens que não escondem suas fraquezas. O que vocês saíram para ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Não. E ele faz outras perguntas, outras 3 perguntas, e ele conclui dizendo que não é nada disso. As pessoas foram até João porque João tinha algo a oferecer, tinha um exemplo para dar, tinha uma postura a passar. Jesus mostra que João não era um homem que vivia de aparência. Ele pergunta: o que vocês saíram a ver? Um homem ricamente vestido? Não. Os que vestem ricamente estão nos palácios reais. Queridos, o que as pessoas estão saindo a ver na nossa vida? Vale a pena para as pessoas saírem de casa para acompanhar a mim, para acompanhar a você, para ouvir o meu testemunho, o seu testemunho, para se espelhar em nossas vidas, para pegarem exemplos em nós? O que vocês saíram a ver? Um homem que se veste ricamente. Jesus, ele estava mostrando que aquela geração, a geração dele, era uma geração que vivia de aparência. Era uma geração que queria se vestir de uma certa forma, bem para mostrar que eram o que não eram, que tinham o que não tinham. E você acha, na sua opinião, que a nossa geração é assim? Mais ou menos assim? Deixa eu te dar umas informações de uma matéria que eu li há uns anos atrás, que eu achei muito interessante. Eu não sei se a proporção ou se a estatística é a mesma, mas eu li uma matéria, se eu não me engano, no G1, que a nossa cidade possui alguns números interessantes acerca de trânsito, acerca de estatística de automóveis nas ruas. A nossa cidade, ela é a cidade que tem o maior número de carros por habitantes. Era a nível de Brasil. Era a cidade brasileira, até alguns anos atrás, eu não sei se ainda é, mas provavelmente sim, era a cidade brasileira que tinha maior número de automóveis por habitante, maior número de automóveis per capita. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Imagina, cidade de Friburgo é a cidade no Brasil que tem mais carros por habitantes. Eu fiquei surpreso com isso. E aí a gente olhava para o trânsito e percebia, entendia o porquê do caos estabelecido no trânsito, que vai entrar prefeito, sair prefeito, e pode dar uma melhorada, mas dificilmente vai resolver. Eu li nessa mesma matéria que de cada 3 carros emplacados nas 11 cidades da região serrana fluminense, de cada 3 emplacamentos, 2 têm placa de Nova Friburgo. Imagina.
Das 11 cidades da região serrana, incluindo Petrópolis e Teresópolis, de cada 3 carros emplacados na região, 2 têm placa de Friburgo. Aí eu comecei a questionar isso aqui, não é? E eu pensei, isso deve ser sinal de prosperidade. A nossa cidade é próspera. Mas aí naquele mesmo ano, a Altran começou a fazer blitz. E misericórdia, como que tinha carro bonito, bacana, sendo jogado em cima do reboque, meu irmão. Aí, na verdade, isso não é sinal de prosperidade. É sinal de ostentação. A maioria, veja só, eu não tenho nenhum problema de ter carro bom não, viu? E de ter carro também não tem problema não. Tenha mesmo. Tenha mesmo. Se você puder ter uma Mercedes-Benz, não apareça de Chevrolet, venha de Mercedes-Benz. E ainda me ofereça uma carona, para eu tirar onda. Né? E não botem sulfilme no carro, para todo mundo ver que sou eu que estou lá dentro. Ou o cara aparece de BMW, bota vidro preto, aí não é onda, né? Tem que dar pelo menos uma parecidinha. Obrigado, irmão. Mas aí, tem pessoas, amados, tem pessoas, no Brasil principalmente, eu tenho que dizer a nível de Nova Friburgo, que acabam querendo aparentar o que não são, aparentar o que não é. Gente que quer mostrar ter o que não tem, e acaba vivendo aperto, acaba vivendo problemas graves. Tem um monte de gente que não tem condição de estar no chinelinho e estar no salto. E isso é o que Jesus está falando. O que vocês saíram para ver foram as pessoas que se vestem com luxo, ricamente. Não foi isso. Existem algumas pessoas que pensam que a igreja Ceifa, ela tem crescido porque é uma igreja bonita, porque é uma igreja confortável, tem ar-condicionado, isso não traz ninguém para cá, não, pelo contrário, isso às vezes espanta. Eu tenho ouvido muitas pessoas que não vêm aqui, tenho ouvido de muitas pessoas, de gente que não vem aqui porque pensa que aqui é igreja de rico, e que só tem rico. Glória a Deus para isso. Não desfaça um boato não, deixa eles pensarem. Mas isso não é verdade. Aliás, as pessoas deixam de vir na igreja por cada coisa. Estava conversando com o Ricardo e a Janilson essa semana, aí a Janilson falou assim, pastor, teve uma paciente minha, ela é dentista, que falou, perguntou qual era a igreja que eu era, eu falei que era da Ceifa. Ela falou, Janilson, da Ceifa? Ceifa não. Lá tem uns negócios muito estranhos. Aí ela falou, é mesmo? Mas o quê? O pastor lá, eu falei, gente, eu sabia que eu era estranho, mas daí a deixar de vir na igreja porque o pastor é estranho. O pastor lá, você já viu? As pessoas chamam ele de painho, isso é coisa de macumba. Aí ela demorou para entender, custou a cair a ficha. Aí quando caiu, ela falou, não, irmã, é o nome dele, não é painho não, é painho. É o nome dele. Tá bom. Então, às vezes, as pessoas deixam de vir e não sabem nem porquê, né? Tem uns argumentos assim, tudo estranho. Mas então, voltando, o fato de ter uma aparência boa, às vezes até espanta, porque tem gente que pensa que aqui só tem rico. Não é? Como eu estava dizendo. Que só tem gente metida besta. Não é? Pensa que você é rico. Viu? Olha para o seu vizinho aí. Viu? Tem gente pensando que ele é rico. E isso às vezes até espanta. Mas então, queridos, que você seja rico, mas seja simplesinho. Tá bom? Seja rico, mas simplesinho. Mas de qualquer forma, então, Jesus ele mostrou que as pessoas que se vestem dessa forma, com ostentação, elas estão fora de lugar quando pensam estar no reino de Deus se apresentando. E ele mostrou ainda que João Batista era mais do que um profeta, que ele foi o maior mortal que já passou pela terra, porque ele preparou o caminho do Messias. Amados, houve muitos profetas,
no Antigo Testamento apareceram muitos profetas. Moisés foi um profeta que estava acima da média, o próprio Elias, Jeremias, enfim, tantos profetas de uma repercussão extraordinária. Mas João Batista foi o maior dele pela missão que lhe coube. Ele foi mais do que um profeta, porque os profetas comuns profetizaram acerca das pessoas, do ser humano mortal. João Batista profetizou acerca do próprio Deus, acerca do próprio Messias. Ele tinha uma função e um ministério mais nobre, e ele anunciava aquele que todos os outros profetas desejaram anunciar. Ele foi o precursor daquele que todos desejavam ser. E ele então, ele foi elogiado nesse nível por Jesus. Terceira lição que eu gostaria de tirar, de extrair desse texto, é que crises de fé devem ser eliminadas com argumentos e com atos. Diga argumentos e atos. Crises de fé se eliminam com argumentos e com atos. É interessante que Jesus, ele quando ouve essa ministração, essa palavra trazida por João Batista, ele chama os discípulos que tinham ido até eles. Então Jesus respondeu a eles, disse-lhes: olha, ide e anunciai a João as coisas que vocês têm ouvido e as coisas que vocês têm visto. Interessante que Jesus, ele mostra que o argumento da incredulidade, o argumento de ter a sua fé enfraquecida, precisava ser restaurado, mas precisava ser restaurado com um respaldo forte, e o respaldo era aquilo que eles ouviam e aquilo que eles viam. Jesus ensinou, ministrou aquelas pessoas e respaldava as suas palavras com os seus milagres. E ouça, a ordem aqui é muito interessante. Ele primeiro ensinava e depois respaldava com os seus milagres, porque a pregação, ela tem que estar respaldando aquilo que nós fazemos. Nós precisamos ver os milagres acontecendo de acordo com o padrão ensinado por Cristo. É diferente da ordem estabelecida lá em Atos, que Jesus, Lucas, ele ensinava as coisas que Jesus fez e ensinou. Jesus primeiro dava o exemplo, depois ensinava. Aqui ele primeiro ensinava e depois respaldava com os seus milagres. De qualquer forma, queridos, aqui então, a palavra de Deus nos mostra que a crise da fé precisa ser eliminada com argumentos. O texto diz então que João, as coisas que ele tinha ouvido e visto através do Messias, precisava estar entrando na sua mente, na sua cabeça. O evangelho precisava ser crido outra vez. Gente, nós vivemos um momento hoje, a nível de Brasil, a nível de cristianismo, que é um momento muito grave. É um momento de crise de fé. Quando você conversa com as pessoas estão em crise. Quando você ouve a postura, o comportamento de determinados líderes, as pessoas elas estão tendo aversão à questão dos evangélicos, do evangelho, dos pastores. Eu tive acesso a uma pesquisa no ano passado, ou retrasado, eu falei sobre isso, acerca das pessoas que têm hoje a pior reputação dentro da nossa nação. E dentro de uma pesquisa feita, evidentemente a classe que tem a menor reputação hoje, que é a classe mais mal vista, é a classe política. Em segundo lugar, as pessoas que são mais mal vistas é a classe policial. Isso em termos gerais de sociedade. E em terceiro lugar, a classe mais mal vista são os pastores. Queridos, nenhum dos três, nem político, nem policial e nem pastor deveria estar dentro dessa pesquisa, aparecer nessa pesquisa, mas é inconcebível que pastores sejam o grupo de terceira pior reputação dentro da nação, mas é assim. Você deve ter ficado sabendo, Valdomiro Santiago sofreu um atentado hoje pela manhã, passaram a faca no pescoço dele. E então, na internet, quando você lê a matéria e quando você vê os comentários, são escabrosos. Pessoas que se dizem de bem,
Pessoas que se dizem defensoras dos bons costumes e acusam o Valdomiro de ser estelionatário e um monte de outras coisas, começam a rir e achar graça, dizendo: infelizmente o cara foi ineficiente, ineficaz e não conseguiu fazer o serviço corretamente. Infelizmente não decepou de uma vez. Um monte de porcaria que se... Amados, eu não sou o fã número 1 do ministério do Valdomiro Santiago, vocês sabem disso. Mas pessoas que dizem serem defensoras do bem, dos bons costumes, entram pela contramão e detonam dizendo que uma pessoa deveria ter morrido. Por quê? Porque nós vivemos crise, da mesma forma que a sociedade lá de Jesus vivia crise. Ele começa agora a ministrar para aquela geração e falar daquela geração especificamente, amados. Quando Jesus começa a falar pontualmente da sua geração, eu começo a ver tantas semelhanças com a nossa geração. Uma geração em crise. Nós vemos pessoas hoje que não possuem respostas, mas querem respostas. Eu vejo pessoas hoje que não têm exemplo nenhum, mas querem cobrar exemplo dos outros. Gente pecadora que exige santidade nas outras pessoas. Mas Jesus senta e ele começa a traçar o perfil da sua geração. E olha só como é que ele traça o perfil da sua geração. O texto que nós lemos, capítulo 11, a partir do verso 16. Olha como é que ele começa a traçar o perfil de sua geração. A quem eu compararei? A quem assemelharei essa geração? Essa geração é semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram, nós cantamos lamentações e vocês não choraram, porque veio João não comendo nem bebendo, e vocês dizem: tem demônios. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um homem comelão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Olha as características que Jesus impõe para a sua geração. Ele mostra que a sua geração, a geração do tempo de Jesus, era uma geração imatura. É semelhante, diz o texto, aos meninos. Não é semelhante aos homens. Não é semelhante aos anciãos. Não é semelhante aos maduros, não, a nossa geração, dizia Jesus, é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Ele mostrou que a sua geração era uma geração imatura, que se assenta nas praças e clamam aos seus companheiros. Deixa eu tentar contextualizar essas praças. Quando nós estivemos em Israel, acho que o pastor Ricardo estava junto comigo nessa ocasião, nós sentamos à beira de um poço, nós ouvimos uma palestra, uma ministração sobre poços, o que significava o poço naquela época. E a ministrante falava que o poço, naquele tempo, ele tinha uma relação comparativa com as redes sociais dos nossos dias, porque era no poço que as mulheres tinham os seus momentos de encontro. Era nos poços que as mulheres se encontravam com suas amigas. Era nos poços que as mulheres conversavam ou colocavam as conversas em dia e faziam os fuxicos que tinham que fazer. Eram nos poços que as coisas aconteciam. E quando a mulher samaritana da aldeia de Sicar foi ao poço fora de hora, no momento em que não tinha ninguém online, ela estava indo justamente para não ser vista, para não ser abordada, porque ela não tinha um perfil que era satisfatório para conversar ou interagir com algumas pessoas. Era uma mulher rejeitada pela sociedade. E nesse sentido, então, tanto os poços como as praças eram lugar de interagir, era lugar de estar junto com outras pessoas, eram os lugares onde as pessoas iam para conversar, para colocar as conversas em dia, para falar aos seus companheiros, para conversar e compartilhar. E Jesus então diz: a quem semelharei esta geração? É uma geração de meninos que vão para as praças, vão para os palcos da vida, para os lugares de compartilhamento,
Vão para os lugares onde são vistos e cantam e ninguém dançam, e se lamentam e ninguém chora, e eles então ficam sentidos com isso. Eu não sei se você percebeu alguma semelhança com o nosso tempo. As praças eram os lugares democráticos, assim como os poços onde as pessoas iam compartilhar. Nós poderíamos comparar essas praças e poços com as redes sociais dos nossos dias e nós teríamos um quadro perfeito. E ao invés de nós lermos que a geração de Jesus eram meninos que cantavam e ficavam na bronca porque ninguém dançava, porque esperava essa resposta. A geração de Jesus era uma geração que se lamentava ou cantavam lamentações, como diz o texto, e ninguém chorava, e eles ficavam sentidinhos. Nós poderíamos contextualizar e dizer, a nossa geração é a geração que posta foto e ninguém curte, que faz uma postagem e ninguém comenta, e ficam tristinhos, e se lamentam, e ficam chateados, e entram até em depressão, porque esperam essa resposta. É uma geração que espera o reconhecimento e o retorno. Mas, amados, o que esperar de um lugar tão democrático como as redes sociais, onde boa parte das pessoas que ali estão são pessoas da nossa geração, meninas, e deixa eu dizer uma coisa, eu tenho Facebook, e eu entro nas redes sociais, eu não estou dizendo que essa é uma regra geral, ou eu não estou dizendo que isso ocorra com todos, mas você sabe e você vai entender do que eu estou falando. Não podemos esperar grandes coisas de lugares democráticos, onde boa parcela das pessoas que ali interagem são pessoas feridas, são pessoas frustradas, são pessoas com vazios interiores. E nós vamos para as nossas praças, nós vamos para os nossos poços, nos nossos dias, e nos alimentamos do que não presta. E ouvimos pessoas se lamentando, pessoas cantando e ficando tristinha porque ninguém dançou, pessoas se lamentando e ficando tristinha porque ninguém chorou, e nós começamos a beber da alma das pessoas que ali estão, pessoas que contam as suas histórias ou as suas versões de suas histórias, porque dificilmente ouvimos o outro lado, aliás, na maioria das vezes nem sabemos quem é o outro lado, a não ser quando a piada é muito direta, né? A geração de Jesus necessitava de reconhecimento. O ser humano, amados, precisa de reconhecimento, e isso não é um mal em si mesmo, todos nós precisamos de reconhecimento. A dona de casa, quando faz um prato maneiro, ela quer ouvir do marido, poxa, que gostoso. Não é assim? O marido, quando compra alguma coisa, ou quando faz alguma coisa legal, espera o reconhecimento da mulher. O cara, às vezes, deixa o tênis jogado debaixo da cama o mês todo. Aí tem um mês que ele fala, não, hoje eu vou mudar, e tira o tênis. Aí ele sente falta, ela dizer, oxa, que benção, tirou o tênis, hein? A cueca hoje não está jogada debaixo da cama. Pô, aí ele pensa assim, cara, o ano inteiro eu deixei jogado, mas não adianta, tá vendo? Ela não reconhece, só sabe falar mal, só sabe detonar. Enfim, nós, de alguma forma, em algum nível, gostamos de elogios. A mocinha, a namoradinha ou namoradinho vem para a igreja, encontra o amado da sua alma e espera ouvir dele, você está tão bonita, e você ficou bem com esse vestido. Enfim, não há um relacionamento que sobreviva sem elogios. Teve uma situação dentro de um aconselhamento aí que não foi nem um aconselhamento, foi uma conversa assim bem informal na frente de outras pessoas, que a pessoa falou assim, pastor, ele me chama, não foi nem comigo que falou, foi com outra pessoa, me chama de baleia, e ele quer o que de retorno? Aí começaram a lavar roupa suja, né? Mas outro dia eu apareci lá com meu pijaminha, diante de você, você olhou e falou assim, isso é uma visão do inferno. Falei, misericórdia, a baleia dos infernos, está doido? Enfim, nós precisamos de algum tipo de reconhecimento.
As coisas não podem ser assim só, que existe um nível de necessidade que é doentia. As pessoas estão ficando doentes com isso. O problema é a necessidade doentia e insaciável. E o texto diz que na geração de Jesus se tocava flauta e as pessoas não dançavam, cantavam lamentações e as pessoas não choravam. A geração de Jesus esperava respostas, queridos, resposta aos seus feitos. Ia para a praça em busca de reconhecimento. Na praça, como em um palco, tocavam e esperavam danças. Na praça, como num palco, lamentavam-se e esperavam choro. E então, guardando todas as proporções de época e mergulhando aí no nosso contexto, nós vemos hoje as pessoas nas redes sociais esperando as mesmas respostas. Ou seja, o ser humano é ser humano. Muda o contexto, mas as necessidades são as mesmas. Esperando o retorno. A geração do tempo de Jesus era uma geração, olha que interessante, maledicente. Olha o que Jesus diz. Veio João não comendo e nem bebendo, ele estava se referindo não comendo de tudo e nem bebendo bebida forte. Ele diz, então veio João não comendo e nem bebendo, e vocês dizem, ele é um endemoniado, ele tem demônio. E então eu vim, o Filho do Homem veio comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um comelão e um beberrão. Ou seja, a geração de Jesus falava mal de João e de Jesus, e pelos mesmos motivos, um fazia e o outro não fazia, eles conseguiam falar mal de ambos. Ou seja, não interessa o que você vai fazer ou deixar de fazer, quem tiver de falar mal de você vai falar do mesmo jeito, porque isso não é necessariamente o seu problema, é o problema da nossa geração. É o problema das pessoas. Elas vão falar do mesmo jeito. Você entende? Você entende isso? É simples. E a coisa se aplica tanto lá como aqui. A nossa geração também fala de tudo e de todos. Amados, aqui, vocês já viram o número de blasfêmias e comentários difamatórios contra Deus e contra a igreja que nós temos visto nos últimos dias? Se você ainda não viu, entra nas redes sociais e você vai ver. Nós, como igreja, estamos sendo detonados de tudo quanto é forma. Vivemos em meio a uma geração de fofoqueiros virtuais. Nego detona geral. Parece que está insatisfeito com a vida, entra na internet e ripa para tudo quanto é lado, bate em todo mundo. É a nossa geração. A geração que... do pronto falei. Quando você vê essa frase na internet, pronto falei, pode ver que antes veio uma fofoca. Veio alguma coisa que não deveria, via de regra, não deveria ter sido dito. Mas aí joga no ventilador e diz, pronto, falei. Porque comigo é assim, eu sou sincero. Ou linguarudo, eu não sei, né? Ou dedudo, é dedudo, porque é no teclado hoje que faz, né? E a gente precisa vigiar. E novamente eu digo que o Facebook e as redes sociais, isso não é um mal em si mesmo. É uma necessidade até, né? Todos nós precisamos disso. Mas nós vivemos no meio de uma geração de fofoqueiros virtuais, gente que só semeia intriga e que pensam ter a palavra final sobre todas as questões da vida. E isso, obviamente, é coisa de meninos imaturos, como disse Jesus. Aqui compararei essa geração a meninos. E o pior de tudo, queridos, é que não estou falando de gente ímpia, mas de gente que está ou que esteve na igreja. Os que estiveram, parece que são piores ainda, né? Pessoas que tiveram uma decepção com a igreja e hoje se prestam a descredenciar a igreja. Você já viu o número de ex-crentes que está na internet detonando tudo e todos? Você já viu o número de insatisfeitos? Vai ver o que aconteceu e às vezes nem é tanta coisa assim. Às vezes possui uma versão de uma história que não é exatamente da forma como vem, pessoas querendo justificar seus próprios pecados. E então começa a dizer tudo o que pode ou não pode, o que deve e não deve falar. E depois segue a célebre frase, pronto, falei. Gente que enveredou por um caminho de pecado e erro e hoje vive tentando questionar o valor da igreja.
Observe que Jesus usa em sua palavra instrumentos relacionados à religião. Os tipos que ele usa é a flauta e as lamentações. São tipicamente instrumentos da religião. A flauta servia para o louvor na casa de Deus, e as lamentações que ele está se referindo são livros, são textos bíblicos, especificamente lamentações do profeta Jeremias e outros tipos de lamentações que eram textos sacros daquele tempo. Ou seja, ele mostra que, na verdade, eles estavam vivendo um momento de crise e de crítica intensa. E quem quiser se salvar dessa geração vai ter que ter convicções muito sólidas. Ou seja, a titubeada que João Batista estava dando, no final das contas, era algo simples. Nem era tão grave assim. Ele só estava questionando se Jesus era ou não o Messias. Pelo menos na sua decepção, ele não estava descendo a lenha, como alguns faziam e fazem. Ele esperava que os desapontados com a fé trabalhassem contra a fé mesmo. Talvez tenha sido por isso que no capítulo anterior, capítulo 10, verso 36, você não precisa nem folhear a sua Bíblia, ele tenha dito assim, e assim os inimigos do homem serão os da própria casa, ou os da própria família. Muitos inimigos que se levantarão estarão muito perto, muito próximo. E amado, deixa eu dizer uma coisa séria para você. Você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, mas amanhã algo pode nos decepcionar. Algo pode nos frustrar, porque nós somos uma congregação de gente e não de anjos. E gente, às vezes, é decepcionante. As pessoas, às vezes, agem de forma que nós não compreendemos. E você terá duas opções: relevar e prosseguir seguindo a Jesus, ou chutar o pau da barraca e ir para as praças e para os poços, detonar com tudo e com todos, prestando um desserviço ao reino de Deus. Não à igreja, mas ao reino de Deus. Não à denominação, mas ao reino de Deus. E isso é tão trágico para a vida de um homem, é tão trágico para a vida de uma pessoa. No popular se diria, cuspindo no prato que comeu. Isso é tão trágico para a vida de uma pessoa. A decepção extrema, a ponto de abrir mão com tudo. As pessoas se decepcionam com uma mulher. Você já viu isso? O rapaz era noivo, era namorado de alguém, ele se decepcionou. E ele diz assim, eu nunca vou casar na minha vida, porque mulher é tudo igual. A mocinha tem uma decepção com um rapaz na sua juventude, e ela diz assim, eu nunca mais vou passar por isso, eu não caso mais. Transfira essa linha de pensamento para a igreja. A pessoa tem um problema dentro de uma igreja, com um irmão da igreja, e ele diz, crente é tudo igual, igreja é tudo a mesma coisa, pastor é tudo safado, enfim, é a mesma linha de pensamento. Quando você, na verdade, tem que dar uma oportunidade para você mesmo, e para a restauração da sua alma. E aí, o que fazer? Às vezes eu mesmo me pergunto, o que fazer quando um crente posta um daqueles vídeos que tentam desmoralizar a igreja? O que fazer quando alguém que pensa ser cristão, em nome de um cristianismo liberal que nunca foi pregado por Cristo, solta uma pérola na grande rede? O que fazer? Você às vezes se pergunta ou não se pergunta, só eu que me pergunto. Você às vezes é tentado a responder, a dar-lhe uma ripada ou não, só eu que penso nisso. O que fazer? Veja como Jesus concluiu esse texto. Ele disse, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Foi assim que ele concluiu. A NVI, nova versão internacional, torna a ideia mais clara, dizendo assim, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, nós descobrimos quem é sábio ou não, de acordo com suas obras, de acordo com aquilo que fazem. E olha como é que Salomão, o sábio, ele também pode contribuir para a nossa reflexão. Provérbios capítulo 26, verso 5, Salomão disse, o que responde ao tolo segundo a sua insensatez, torna-se semelhante a eles. Sabe por que Jesus respondeu a pergunta de João Batista? Os discípulos vieram, estou concluindo, os discípulos de João Batista vieram e perguntaram, é você mesmo o Messias ou temos que esperar outro? E Jesus ministrou a palavra, fez alguns milagres e mandou a resposta. Diga para ele, os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os mortos ressuscitam e aos pobres é pregado o reino de Deus. Ele respondeu a pergunta de Jesus,
Mas, de João Batista. Mas sabe por que ele respondeu? Porque João Batista perguntou porque queria saber. Mas hoje a maioria das pessoas que questionam, não questionam porque querem aprender, não questionam porque querem saber, questionam porque querem criar caso. E quando querem criar caso, não adianta você elaborar a melhor resposta teológica. O caso vai continuar se expandindo e você vai entrar numa teia que você não vai conseguir sair. Não adianta responder quem não quer resposta. Não adianta responder quem quer ibope, porque quando você responde, você está dando esse ibope. Eu já cansei de falar sobre isso aqui, não tenho grandes esperanças que muita coisa mudará, mas nós temos que ensinar, temos que ministrar a palavra. Nós vemos cada curtida de cada cristão em cada coisa que é incompatível com a fé de Cristo. Nós ouvimos e lemos cada comentário na internet, cada comentário vindo de crente, que, amado, não deveria proceder de pessoas que dizem amar a Cristo. Nós precisamos ter cuidado redobrado. Nós fazemos parte de uma geração imatura, de uma geração de meninos, e nós precisamos ditar o nível, o padrão da conduta, porque se nós não fizermos isso, não há esperança para o mundo em que nós vivemos. Se nós não tivermos no nosso teclado palavras de sabedoria que conduzam a vida, se nós formos nivelados pela meninada que anda por aí, não há esperança para a nossa geração. Jesus trouxe esperança para a sua geração. João Batista foi uma luz para a sua geração. E nós precisamos ser luz para a nossa geração. Porque se não agirmos com sabedoria, se não formos a voz do que clama no deserto, o mundo continuará sedento e sem perspectiva alguma de mudança. Você compreende isso? O nosso apelo e a nossa mensagem nessa noite é por um cristianismo mais coerente e consciente, de palavras mais pensadas e de respostas mais valorizadas. Quando você curte tudo e comenta tudo, seu comentário deixa de valer muito. Mas quando você é ponderado e suas palavras são medidas, são cuidadosamente elaboradas, as pessoas observam, percebem e começam a valorizar o que você diz. Não se deixe nivelar por baixo. Vamos aumentar o nível do cristianismo e que isso comece em nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque-se em pé.